Bom, na lição 20, a gente vai ver outros usos do estilo informal. O estilo informal é formado pelo uso da forma do dicionário ou forma simples dos verbos, né? Mas vamos ver alguns exemplos. Então, aqui a gente tem ashita Tokyo e iku e mainichi isogashi. O primeiro exemplo é com um verbo, o segundo exemplo é com um adjetivo i, né? Então, ashita Tokyo e iku, o verbo é o verbo ikimasu, na forma do dicionário iku. Amanhã vou a Tóquio. O conteúdo, o significado da frase é o mesmo que se eu dissesse ashita Tokyo e ikimasu. Amanhã vou a Tóquio. Só que quando a gente troca o ikimasu por iku, fica no estilo informal, que na verdade é o estilo mais usado no dia a dia, no Japão, e se usa em geral com pessoas conhecidas ou com quem a gente tem intimidade, quando não há uma diferença de hierarquia entre as pessoas, né? Então, pessoas da família, colegas mais íntimos e tal, mas, por exemplo, com um chefe não se usa, né? Ou com uma pessoa que a gente está conhecendo pela primeira vez também não se usa. Então, o verbo ikimasu vira iku, forma do dicionário, e se torna um estilo informal. Com os adjetivos i, a gente normalmente termina a frase com des, né? Mainichi isogashi desu. Eu estou muito ocupado todos os dias, né? Aí, tirando o desu, deixando só o isogashi, passa para o estilo informal. Mainichi isogashi, o verbo ser fica subentendido. É como se isogashi significasse eu estou ocupado, sem a necessidade do verbo. Na verdade, o desu é o verbo ser quando é polido. Quando não é polido, não é necessário usar o verbo ser com adjetivos i. Então, mainichi isogashi, estou ocupado todos os dias. Mainichi isogashi desu significa a mesma coisa, estou ocupado todos os dias. Mais um exemplo aqui. Sumo ga suki da. Isso aqui, ski é um adjetivo na, né? Skina. Então, com o adjetivo na, normalmente a gente usa o verbo desu, né? Sumo ga suki desu. E aí, para se tornar em estilo informal, a gente troca o desu por da. Não, a gente não pode esquecer que esse da ele é meio forte. Então, nós vamos ver alternativas para esse da depois. Mas, por enquanto, então, vamos lembrar que com adjetivos na, a gente tira o na, né? E bota o da, suki da. Sumo ga suki da. Eu gosto de sumo. Fujisan ni noboritai. Eu quero subir o Monte Fuji. Aí é o verbo noborimasu, subir, na forma tai, é como se ele se tornasse um adjetivo i, né? A forma tai. Então, noboritai des, a gente tinha aprendido, agora na forma, no estilo informal, é noboritai. Apenas noboritai já significa eu quero subir, sem a necessidade do verbo ser. Aqui, doitsu e ittakoto ga nai. Nai é a versão informal de arimasen, né? Então, ittakoto ga arimasen, nunca fui, né? Doitsu e ittakoto ga arimasen, nunca fui à Alemanha. E aí, o estilo informal, a gente muda o arimasen para nai. Doitsu e ittakoto ga nai. Isso é uma negativa, né? A próxima é uma interrogativa. E aí, atenção, a gente usa o verbo na forma do dicionário, que é aqui, no caso, kohi o nomu. Esse nomu é beber, né? Nomimasu, seria na forma masu. Quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente muda a entonação, né? Kohi o nomu, tem que subir no fim, né? Atenção. Kohi o nomu, e não precisa do ka também. A gente muda a forma masu para a forma do dicionário e a gente expressa o fato de que é interrogativa com essa entonação que sobe no fim. Kohi o nomu, você quer tomar café? Outro exemplo. Konban hima, interrogativa com adjetivo na. Quando é interrogativa, a gente não bota nada no fim, né? Konban hima, só com a entonação a gente já expressa que é uma pergunta, né? Você está livre hoje à noite, né? E aí, quando a gente responde na afirmativa, em geral, a gente tenta não usar o da. Em primeiro lugar, o da é masculino. Em geral, mulher não usa o da. Ela simplesmente omite todos os o verbo ser totalmente, né? Então, se for uma mulher, vai responder hima. Sim, estou livre, sem a necessidade do verbo ser. Se for um homem, tem a opção de dizer himada. Sim, estou livre, mas isso é muito forte. É uma resposta meio crua demais, assim. Então, para dar uma amortecida na resposta, a gente diz himada yo. Sim, estou livre. Esse yo é só para tornar a resposta mais suave. Mais um exemplo. Gohan taberu?
quer comer? Né? Gohan é comida, né? Taberu é comer. Quer comer? Gohan taberu? Com a entonação a gente faz a pergunta, né? E aí, no estilo informal, partículas como o e o a são desnecessárias, a gente não usa. É claro que a gente usa o estilo informal, por exemplo, na forma escrita, e na forma escrita não pode omitir partículas. É por isso que a gente dá tanta atenção para partículas, e é mais porque, na verdade, a gente usa sempre, necessariamente, quando está escrevendo. Mas quando a gente está falando, muitas vezes se omite, especialmente quando a gente está falando no estilo informal, né? Então, gohan o taberu é a mesma coisa que gohan taberu, omitindo a partícula o. Próximo exemplo, konoringo oishii, né? Ai, que boa essa maçã, que gostosa. A gente não precisa dizer konoringo wa oishii, né? Pode tirar o a fora e dizer konoringo oishii, né? Que gostosa essa maçã. Mais um exemplo. Soko ni wa hasami aru? Tem uma tesoura aí? Né? Então não precisa do ga, né? Soko ni wa hasami aru, o ga já está subentendido, não precisa usar. Na linguagem oral, né? Jisho motteru, mais uma coisa que pode ser omitida quando a gente está falando, né, na linguagem oral, é o i do verbo imasu. Então, até na forma masu, né? Mottemasu, eu tenho. Motteru, eu tenho no estilo informal, né? Você tem um dicionário? Jisho motteru. E prestem atenção que a pausa, né, que está expressa com vírgula ali, lugar daquela pausa podia ser um a, né? Jisho wa motteru. Ou então podia ser um o também. Jisho o motteru também estava certo, né? E aí a gente omite o i, porque, na verdade, esse i foi ficando tão fraco que um dia desapareceu, né? Mas ele fica subentendido. E aí, na linguagem oral, uma das palavras que mais se escuta, que é super usada, é usada em tudo, é kedo. Se usa Kedo à torta e à direita na linguagem oral. Não é considerado muito educado nem muito culto usar Kedo, mas todo mundo usa. Kono kareraisu wa oishii? Karai kedo oishii. Então, esse curry com arroz é gostoso? Karai kedo. Ele é meio apimentado, mas é gostoso, né? Esse kedo significa mas. Ele tem o mesmo significado que o ga, mas ele é considerado de menos culto e menos polido, né? E se usa principalmente na linguagem oral. Mais um exemplo com kedo. Sumo no chiketo ga aru kedo, issho ni ikanai. Aqui o kedo está fazendo a mesma função do ga e nessa frase ele não significa mas, né? Ele está ali para introduzir um convite e suavizar o convite ou um pedido, né? Aqui é um convite, né? Eu tenho uma entrada de sumo, você não quer vir junto, né? Você não quer vir comigo, né? Esse kedo é para introduzir um convite, né? Sumo no chiketo aru kedo, issho ni ikanai. Eu tenho uma entrada para o sumo, você não quer ir comigo? Ele tem o papel de suavizar a pergunta, para não ser uma pergunta muito de raspão, assim, parecer que a gente está mandando a pessoa vir com a gente.